É curioso que os próprios cristãos originários, que participaram ali do período dos apóstolos, não se preocuparam muito em identificar onde seria o lugar do Santo Sepulcro. Não há... Eu fui em Israel no mês de fevereiro e fui conhecer o Jardim do Túmulo. E eu fiquei sabendo que os católicos dizem, né, que lá não é o local onde Jesus foi sepultado. E eu gostaria de saber se realmente isso é verdade. Agora, para quem não foi em Israel, eu tenho que dar uma explicação da pergunta dela. Quem vai a Jerusalém, os guias, eles às vezes eles têm um roteiro específico para quem é evangélico, outro para quem é católico, outro para quem não é nada. Eles falam e eles rezam o terço de acordo com a procissão, para usar um provérbio lá de Minas. Então, o que acontece? Quando a pessoa é católica, eles levam a chamada Igreja do Santo Sepulcro e fazem toda a questão que foi ali, Jesus foi crucificado. Quando o grupo é evangélico, às vezes eles levam lá no Jardim do Túmulo. E há alguns guias que acabam falando assim, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso. E deixe-me defender um pouquinho antes que alguém pense assim, é porque o guia é mentiroso. Não, não é isso. É porque o guia fica numa saia justa também, porque se ele está com um líder religioso e ele dá uma informação que desmente o que o líder religioso está falando, na próxima vez eles não contratam aquele guia, ele perde o emprego dele. Então, às vezes, o guia fica calado. Isso aqui é verdade, você é de acordo com a tradição. Ele fala assim, ele sai pela tangente, tá certo? Então, existem hoje dois lugares que disputam a autenticidade do lugar do Santo Sepulcro, do túmulo original de Jesus e do Calvário. Calvário e o túmulo estavam perto um do outro. Um é a Igreja do Santo Sepulcro, fica dentro da Cidade Velha, o outro é o Jardim da Tumba. A Igreja do Santo Sepulcro tem uma tradição que já vem desde o terceiro século de nossa era para cá, mostrando que ali muitos pensavam ser o lugar da crucifixão de Cristo. Mas no século XIX, um general chamado Gordon estava em Jerusalém e ele viu uma pedreira perto da porta de Damasco que não tinha os olhos e tudo, e parecia uma caveira. Aí o general Gordon falou assim, peraí, Calvário é caveira em latim. Jesus foi, não seria ali o lugar do Calvário? E perto dessa pedreira tem um túmulo. Ali uma comunidade de evangélicos anglicana, da Inglaterra, compraram aquela área ali e é um lugar lindo. Eles fizeram um jardim ali que é muito bem cuidado. Você tem o túmulo aqui, tem a pedreira está fora da propriedade, está num ponto de ônibus. Então você vem aqui por cima, você vê a pedreira lá, e ali é muito mais gostoso, é um jardim mesmo. A Igreja do Santo Sepulcro, ela teve tanta briga dentro dela, que tem um pedaço da igreja que é copta, outro pedaço é ortodoxo, outro pedaço é armênio, outro pedaço é católico romano. E os próprios padres que trabalham ali, eles se desentendem. Eu vi uma vez um padre copta com um padre armênio brigando de vassoura, porque um estava varrendo uma coisa para o lado daquele lá ou de lá, porque há tanta briga ali que quem fecha e abre a igreja é uma família muçulmana. Credo! De tanta briga que tem, sabe? Tem uma escada que está lá, que está há não sei quantas décadas que essa escada está do lado de fora ali em cima, porque por causa de uma briga ninguém tirou a escada. Então, é um lugar, assim, muito carregado e muito cheio. Às vezes está ali os próprios padres que assim, sai, rápido, chega rápido. Então, quando você compara a Igreja do Santo Sepulcro com o Jardim da Tumba, o Jardim da Tumba é muito mais bonito, muito mais aprazível, e muitos evangélicos não, lá é católico, então já é errado, mas existe um preconceito aí. Agora, talvez eu vou chocar alguns do que eu vou dizer, que definitivamente, Nádia, a tumba que está no jardim que você visitou não é a de Jesus por uma razão muito sensível. Essa tumba que está no Jardim do Túmulo, na versão protestante, ela data da época do Antigo Testamento. É uma tumba antiga. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi colocado na tumba de José de Arimateia, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era um túmulo novo. Então, aquele túmulo, do ponto de vista arqueológico, definitivamente não pode ser o túmulo da época de Jesus. Ele é anterior à época de Jesus. Se aquele túmulo do Jardim da Tumba for o de Jesus, então o evangelho está errado, porque Jesus foi colocado num sepulcro já usado. E não inaugurou o túmulo. E nem inaugurou um túmulo. Então, descarta, do ponto de vista arqueológico, não pode ser. Aquela caverna, aquela gruta também, aquela rocha, melhor dizendo, não gruta, corrigindo, aquele rochedo em formato de caveira, ele é de calcário.
A cada ano ele perde um pedaço. Então, em 2000 anos, aquele formato já mudou muito. Então, é mínima a chance de Jesus ter sido crucificado ali no Jardim do Túmulo. Do ponto de vista arqueológico, há uma força maior para a Igreja do Santo Sepulcro, que tem uma tradição maior. Porém, eu também não vou dizer que é 100% de certeza que Jesus foi crucificado e morto e sepultado onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro. Por quê? Nós temos uma tradição ali do 2º século, ou do 3º século, corrigindo, 250, terceiro século de nossa época para cá e bizantina, mas não é uma certeza garantida. E agora nós temos indícios arqueológicos que Jesus foi julgado, o pretório, seria do outro lado da cidade. Para quem nunca foi em Jerusalém, eu vou explicar. O Jardim do Túmulo está aqui, tá bom? Imagina aqui minha mão. O Jardim do Túmulo está aqui. A Igreja do Santo Sepulcro está aqui, tá bom? E o lugar do julgamento de Jesus, esse novo achado arqueológico, está em Jerusalém, do lado de cá. Ele teria que ter cruzado a cidade inteira. Para poder ser sepultado aqui. Não faz muito sentido do ponto de vista geográfico. Se Jesus foi julgado aqui, por que iam trazê-lo para cá? Então, pode ser que o lugar da crucifixão e morte de Jesus seja um terceiro lugar, que nem o Jardim do Túmulo, nem a Igreja do Santo Sepulcro, um lugar que nós não saibamos. Então, eu termino a minha resposta dizendo assim: é curioso que os próprios cristãos originários, que participaram ali do período dos apóstolos, não se preocuparam muito em identificar onde seria o lugar do Santo Sepulcro. Não há nos evangelhos e nem nas cartas de Paulo nenhum indício que os cristãos iam até ali para celebrar a morte do Senhor. Eles celebravam na Santa Ceia onde estavam. Então a pergunta é, não seria uma preocupação da igreja cristã primitiva em realmente fazer com que aquele lugar não fosse um lugar de peregrinação, como Deus fez com o túmulo de Moisés, que não deixou ninguém ficar sabendo, para não virar uma espécie de Meca dos judeus? Então, para mim, o mais importante, mesmo que eu não possa bater o martelo onde foi a crucifixão e o sepultamento de Jesus, é que o túmulo, quer seja onde for, ele não tem nenhum corpo para ser encontrado.